Entenda quem Deus realmente é, parte 3. Diga assim: entender quem realmente Deus é. Isso é muito importante. Quem entende quem Deus é, não abandona Deus. Qual foi o problema dos discípulos? Que eles não conheciam o caráter de Deus totalmente. Quer ver? Eu vou te provar. Jesus disse, quando chamou Pedro, quando chamou os camaradas que estavam pescando, ele fez uma experiência com os caras não tinham pescado nada. Ele pede o barco de Pedro emprestado. Pedro empresta. Isso é a primeira pesca maravilhosa, tá ok? É o primeiro milagre da pesca. Não é aquele lá de João 21 não, esse é outro. Pedro não conhece ninguém, não sabe de quem é Jesus. Ele está revoltado porque não pescou a noite toda. Jesus chega pela manhã, uma multidão seguindo Jesus. E aí o que acontece? Jesus, ele precisa de um local mais alto, e ele precisa ficar na frente da multidão para que todos pudessem ouvir. Pedro está lavando as redes, está decepcionado, cansado, fadigado para ir descansar e à noite voltar a tentar outra pesca. Sabe o que acontece? Jesus pede o barco dele emprestado. Aí Jesus diz assim: empurra agora o barco para mim. Ele empurra o barco. Ele não vai embora, ele fica assistindo Jesus pregar. No final, Jesus agradece para o barco, o empréstimo, e diz assim: olha, vocês pegaram alguma coisa? Volte para o alto mar. E ele diz: Senhor, nós não pescamos nada, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. E a Bíblia diz que eles lançaram a rede, pegaram tantos peixes, que quase o barco vai a pique. Eles gritaram, pediram ajuda de outros pescadores. Quando eles voltam para a praia, Jesus diz assim: eu vou fazer de vocês, sigam-me, e eu vou fazer de vocês agora pescadores de homens. Em outras versões de Bíblia, de almas. E os caras deixaram tudo e passaram a seguir Jesus. Eles viram milagres, eles viram mortos sendo ressuscitados, eles viram cego voltar a ver, eles viram paralíticos serem curados, eles viram uma série de milagres. Jesus estava caminhando com eles todos os dias, dormia, comia, tinha bastante comunhão com eles. Na verdade, Jesus investiu mais tempo com os discípulos do que com a multidão. E hoje, às vezes, a gente quer ficar mais com a multidão do que com Jesus. É o contrário. A gente tem que investir mais tempo com Jesus e aparecer para a multidão para liberar a unção. Entendeu? Olha aqui. Aí, Jesus disse assim: gente, é necessário que o Filho do Homem morra. Mas tem um detalhe: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus foi sempre orientando os caras, falando para eles. Chegou no grande dia, Jesus preparou uma ceia, a última ceia. Na ceia ele falou outra vez: é necessário que o Filho do Homem morra, é morte de cruz, seja traído e papapá, e ao terceiro dia vai ressuscitar. Isso na sexta-feira. Pedro chama Jesus de canto e diz assim: mestre, deixa eu falar uma coisa para o senhor não pode morrer não. Eu morro no seu lugar. Em outras palavras, não é justo o senhor morrer, eu morro no seu lugar. Jesus, vendo que ele não entendeu nada, disse: para trás de mim, Satanás. E continuou no seu foco, na sua jornada. Logo depois, no Getsemane, ele é preso, condenado, julgado, tudo rapidamente. Vai para a cruz, entrega o espírito dele ao Pai. Ele morre. Isso sexta-feira. Mas domingo vai chegar. Ele disse que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas os caras não conheciam bem o caráter de Deus, quem era Deus. Eles não entendiam o que era Deus. Sabe o que eles fizeram? O Pedrão disse assim: vou pescar. Os outros falaram: nós vamos também. E foram pescar. Domingo pela manhã Jesus ressuscita. Jesus vai encontrar com quem? Com os discípulos que não entenderam nada sobre o caráter de Deus. Então é importante nós entendermos sobre o caráter de Deus. Quem é Deus? Se você entender quem é Deus, nada e ninguém vai te afastar de Deus. Nós temos que parar dessa coisa de domingo à noite vir adorar a Deus, celebrar a Deus, sair cuspindo fogo. Segunda-feira está arrebentando, terça-feira mais ou menos, e quarta-feira já está murcho, e quinta-feira está pensando em abandonar o evangelho, e sexta-feira está dizendo que não quer saber mais de nada. Tem que parar, meu irmão.
Você tem que conhecer Deus, tem que saber quem é Deus. Então veja bem, preste atenção. Há 3 domingos atrás, nós ministramos a primeira mensagem dessa série. E eu disse, a primeira coisa, Deus não foi criado. Isso é importante, porque se Deus não foi criado, Ele sempre existiu. Se Ele sempre existiu, tudo que Ele faz sempre vai existir. Deus é eterno. Então, quando nós entendemos isso, nós descobrimos que o amor de Deus não acaba, que o amor de Deus não falha, que o amor de Deus não acaba quando você peca, que o amor de Deus, que Deus não deixa de te amar quando você o abandona, quando você vira as costas. Não, Ele continua te amando, porque tudo que Ele faz é para sempre. Deus não desiste de você, Deus não desiste de ninguém. Pastor, mas eu não estou indo à igreja. Pastor, mas eu não estou dizimando. Pastor, mas eu bebi. Pastor, mas eu fumei. Pastor, mas eu adulterei. Pastor, mas eu pequei outra vez. Deus continua te amando, e os planos dEle ao teu respeito permanecem de pé, porque se Ele falou uma vez, vale para sempre. Se Ele falou uma vez, vale para sempre. Por isso é importante saber que Deus não foi criado, Ele sempre existiu, e tudo que Ele faz é para sempre. Importante. Segunda coisa que eu falei, se você quer anotar aí, anote. Primeira coisa, Deus não foi criado. Texto de referência, Salmos 90, versículo 1 e 2. Segunda coisa, Deus é o único Deus. Deus é o único Deus. É outra coisa importante, porque se nós não aprendermos isso, vai surgir outros deuses na sua vida. O dinheiro, um namorado, o marido, a esposa, o sofá, o carro, um pastor, um apóstolo, um papa, um padre, alguém que lhe ajudou. Podem surgir outros deuses. Então Deus é o único Deus. Texto de referência, Gênesis 1, 26. Terceira coisa que nós aprendemos domingo retrasado foi: Deus é o criador de todas as coisas, mas não criou o mal. Você sabe que existe um símbolo da nova era, esqueci o nome agora, mas é um círculo, e tem uma meia lua escura, preta, na cor preto, é com uma pontinha, uma bolinha branca. Esse símbolo simboliza, essa parte simboliza o diabo, as trevas. Então a nova era quer passar a seguinte mensagem: o diabo, ele é ruim, ele é mau, mas ele não é tão mau assim, ele tem um pouco de bom, que é a pontinha branca, que representa a luz. O outro círculo, meia lua, ele é todo branco, mas com um pontinho preto. E a moral é: Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas nem tanto assim, Ele também tem um pouquinho de mal. E quer ver que inconscientemente muitas vezes a gente acredita nisso? A Ana ficou desempregada, ficou doente, está passando um momento difícil. Aí a gente diz assim: eu acho que tem alguma coisa errada com a Ana. Ana, você está orando? Ana, você tem ido à igreja? Ana, os amigos de Jó fizeram isso, porque Deus, já que não agradou a Deus, então Deus agora vai castigar. Deus agora vai tirar a mão dele sobre a sua vida. Não, Deus nunca vai tirar a mão dele sobre a tua vida para te abençoar. Nós muitas vezes que saímos de debaixo das mãos dele. Nós que saímos, mas a mão dele continua estendida para nos abençoar. Glória a Deus. Então é importante nós entendermos que Deus é o criador de todas as coisas, mas não criou o mal. Isaías 14, 12. Domingo passado nós aprendemos que precisamos ter convicção que fomos criados por Deus. Você não é obra do acaso. Talvez você tenha sido indesejado pelos seus pais.
Talvez a sua mãe disse: olha menino, menina, nós não planejamos você. Eu até estava tomando anticoncepcional, mas de repente pareci grávida. Você não estava nos nossos planos. E Satanás usa isso para te gerar sentimento de rejeição. Deixa eu te falar, você pode não ter sido desejado pelos seus pais, você não pode ter sido planejado pelos seus pais, mas você foi planejado por Deus. Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, você foi gerado nos céus pelo Criador. Foi Ele que te criou, Ele te desejou, Ele te ama e Ele continua acreditando em você. É importante entendermos isso. O texto, Salmo 139, versículos 13 ao 16. Deus nos criou de uma forma toda especial e admirável. E a penúltima coisa que nós aprendemos a semana passada foi: precisamos ter convicção que o amor de Deus é verdadeiro. Deus não brinca de amar, gente. Deus não brinca de amar. 1 de João 4, 8b diz: Deus é amor. Deus é amor. Não tem como você encontrar outra coisa em Deus a não ser amor. Então o amor de Deus é verdadeiro. Algumas pessoas dizem que nos amam e que nós podemos contar com elas no que precisar. Mas infelizmente, em alguns casos, quando nós mais precisamos, elas deixam a gente falando sozinho. É que eu falei, mas agora, no momento, não. Quer ver a prova que Deus, o amor de Deus é verdadeiro? João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, amou o mundo de tal maneira que deu. Meu irmão, presta atenção. Ninguém dá sem conto de brincadeira, não é verdade? Ninguém dá sem conto de brincadeira. Agora imagina dar o seu único filho para morrer no nosso lugar. Então, querido, o amor de Deus é verdadeiro. Se o amor de Deus é verdadeiro, leve Deus a sério. Olha aqui. Se o amor de Deus ao teu respeito é verdadeiro, então leve Deus a sério. Não troque Deus por uma festa de aniversário. Não troque Deus por um pedaço de bolo. Não troque a Deus por um prato de lentilha. Não troque Deus por dinheiro, por salário. Não troque Deus por amizade. Não. Deus, o amor de Deus é verdadeiro e eu preciso levar Deus a sério. Sexta e última coisa que aprendemos a semana passada, e a gente já entra na mensagem de hoje. Precisamos ter convicção que Deus é bom. Deus é bom, cara. Deus é bom. Salmos 37, Salmo 73, 7:3, versículo 1 diz: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Deus é bom. Não duvide da bondade de Deus. Não, eu acho que Deus está agindo com maldade. Não, Deus não faz isso. Deus não faz isso. Tem gente que está numa vida desgraçada. Sabe o que é desgraçado? A ausência da graça. Tem pessoas que estão vivendo um momento ou um período com a ausência da graça na vida dele. Desgraçada, tudo dando errado, tudo arrebentado. Aí você diz: como que você está? Estou indo do jeito que Deus quer. Nina, não. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Ok? Então precisamos ter convicção que Deus é bom. Deus nunca vai fazer nada para prejudicar alguém, ainda que esse alguém não tenha Deus. Entendeu? Então, pastor, mas ele não é crente. Deus é bom para com ele também. Se Deus não fosse bom para com ele, ele não estava respirando. Se Deus não fosse bom para com ele, o sol não nascia para ele, a chuva também não vinha para ele. Deus é bom para o bandido. Deus é bom para o corrupto também. Deus é bom para com todos. Deus é bom. Deus é bom. Diga: Deus é bom. Bom, vamos à mensagem de hoje. Anote aí, por gentileza. Você que está nos acompanhando pela internet, anote aí, por gentileza. Primeira coisa que nós precisamos entender hoje, isso aqui é muito importante. É fundamental isso aqui na vida cristã. Deus é santo. Deus é o quê? Santo. Deus é santo. Se Deus é santo, a santidade é um dos principais atributos de Deus. Se Deus é santo, a santidade é um dos principais atributos de Deus. E se a santidade é um dos atributos de Deus, tudo a respeito dele pode ser visto à luz de seu amor e santidade. Tudo a respeito de Deus pode ser visto à luz de seu amor e santidade. Se nós somos discípulos de Deus,
se nós somos filhos de Deus, nós precisamos viver uma vida de amor e santidade. Olha o que vai dizer Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 15, versículo 16. Ele diz: mas como é santo aquele que vos chamou. Quem foi chamado por Deus aí? Quem foi escolhido por Deus? Esse que te escolheu, ele é santo, aleluia. Preste atenção, não foi um alcoólatra que te chamou, não foi um corrupto que te chamou, não foi um homem falível que te chamou, não foi um Zé Ninguém que te chamou, não foi um malogrado que te chamou. Aquele que te chamou, ele é santo. Diga: Deus é santo. O que me escolheu é santo, o que me criou é santo, o que me amou é santo, o que me sustenta é santo, o que me deu uma família é santo, o Todo-Poderoso é santo, ele é santo, ele é santo. Deus é santo. Aí Pedro diz para a igreja: sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ser santo na igreja, ser santo em casa, e ser santo no trabalho, e ser santo no trânsito. Santo, santidade. Essa coisa, preste atenção, de ser uma coisa na igreja e outra em casa, isso não é santidade, isso é religiosidade. Essa coisa de ser uma coisa na igreja e outra na quadra, no campo de futebol, isso é religiosidade. Ah, pastor, mas eu estava nervoso, eu perdi o controle e falei palavrão. Santo não perde controle e santo não fala palavrão. Agora preste atenção, ser santo não quer dizer ser perfeito, perfeito só Deus. Ser santo quer dizer está no caminho da santidade. Está no caminho da santidade. Reconheceu que falhou agora, perdeu o controle agora, falou besteira, fez besteira, o Espírito Santo te corrigiu, muda, não pratica mais aquele ato e volta a caminhar com Cristo. Falhou outra vez, em outra situação, se arrepende, pede perdão, abandona o pecado e continua rumo à cruz. Aquele pecado já não faz mais parte da sua vida e você não vai cometer mais. Continuou caminhando no caminho da santidade, deu uma deslizada, o Espírito Santo convenceu outra vez, o discipulador corrigiu, a palavra revelou, a mensagem falou, o louvor tocou em você, muda de atitude, se arrepende e continua no caminho da santidade. É isso que Pedro está dizendo para a igreja: sede santo porque ele é santo, não saia do caminho da santidade, porquanto está escrito: sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Deus te ama, Deus é bom, mas Ele não abre mão da sua santidade. Deus, preste muito bem atenção, Deus não compactua com o pecado de ninguém. Pastor, mas eu menti para o bem da minha família. Não existe mentir para o bem da minha família. Pastor, mas eu menti para ajudar. Não existe mentir para ajudar. A mentira é do diabo, o diabo é o pai da mentira. Um abismo chama outro abismo. Pastor, mas se eu falasse a verdade, ela ia me abandonar. Não, ela vai te abandonar mais cedo ou mais tarde, porque isso vai florescer, a verdade vai vir à tona. Então é melhor você falar a verdade agora, pedir o perdão e abandonar a prática pecaminosa e continuar rumo à cruz. Ok? Fomos feitos à imagem de Deus, mas não temos nenhum de seus atributos sem que Ele nos conceda. Só vivemos em santidade se estivermos dispostos a nos separar de tudo que é pecaminoso e impuro e olhar para Ele, a fim de que nos encha com sua presença. Moisés, um dos homens, no meu ponto de vista, mais santo na Bíblia, mais de Deus. Eu acredito que se fizesse uma pesquisa no mundo inteiro, qual homem da Bíblia mais de Deus, eu creio que Moisés seria o número 1. Moisés vai dizer assim em Êxodo capítulo 15, versículo 11: quem entre os deuses é semelhante a ti? E Deus disse para Miriam e Arão que com Moisés ele conversava tete a tete. Então Moisés vai dizer para Deus: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Moisés está encantado. Moisés está em êxtase diante de Deus. E ele diz: Senhor, quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem? Me fala, não existe. O Senhor é o único Deus, o Senhor é santo, o Senhor é perfeito. Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade,
terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Diga comigo, esse é o meu Deus. Declara e diga, esse é o meu Deus, majestoso, majestoso em maravilhas, majestoso em santidade. Ele é Deus, poderoso e santo. Ana, uma mulher temente a Deus, uma serva devota, disse, 1 Samuel 2:2, não há ninguém santo como o Senhor. Ela chegou a essa conclusão: não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não existe, não tem como comparar. Quando a gente não entende o caráter de Deus, não sabe quem é Deus, a gente compara a Deus. Ah, pastor, sabe? É que essa vida na igreja, às vezes, então eu prefiro, pastor, é melhor no mundo, é melhor naquela seita, naquela religião. Nina, não. Essa vida com Deus é muito difícil. Não. Quem entende isso aqui como Ana? Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Davi, homem segundo o coração de Deus, ele disse em Salmos 29:2: atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Nós precisamos entender isso. A santidade, preste atenção, a santidade ela traz completude. A santidade ela traz completude. A santidade de Deus em você a torna completo. Preste atenção, gente. Por isso que o diabo luta tanto para você não trilhar no caminho da santidade. Por isso que Satanás coloca uma mentira no teu coração. E em alguns momentos a gente até brincando usa a seguinte expressão: bom, eu sou bom samaritano, mas nem tanto. Ah, Jesus é Jesus, eu sou eu, né, cara? Não. Porque Satanás sabe que se você permanecer no caminho da santidade, você se torna um homem completo. Você não vai precisar de crack, você não vai precisar de maconha, você não vai precisar de cocaína, você não vai precisar do álcool, você não vai precisar do cigarro, você não vai precisar do sexo ilícito, você não vai precisar ir para motel com a sua esposa, você não vai precisar de um filme pornográfico para apimentar o seu casamento, você não vai precisar de filmes pirata para ter entretenimento, você não vai precisar de uma roupa falsa para se sentir bem, você vai se sentir bem até com a roupa do Braz sem marca, você vai se sentir bem com tênis qualquer, você não vai precisar de nada falsificado, porque em Deus você será sempre completo. A santidade nos traz completude. Quando aceitamos o amor do Senhor, nos tornamos um vaso no qual Ele se derrama. Vou repetir. Quando aceitamos o amor do Senhor, nos tornamos um vaso no qual Ele se derrama. Deus quer se derramar em você. E Deus nunca se derrama mais ou menos. Eu já expliquei isso aqui. A palavra derramar no original, quando eu falo assim, preste atenção: pastor Isaac derramou água no altar. Eu derramei, sim ou não? Sim ou não? Esse lado aqui não viu. Olha aqui, preste atenção. Pastor Isaac derramou água no altar. Eu derramei, sim ou não? Mas se você falar para alguém que não está nos assistindo ou não está nesse auditório, o pastor Isaac derramou um copo com água no altar, eles vão entender que eu derramei todo esse copo. No original, na Bíblia Sagrada, quando diz assim, e Deus derramou, Deus nunca derrama um pouquinho. Ou Ele derrama tudo, ou Ele não derrama nada. Então, quando nós nos colocamos no caminho da santidade, quando aceitamos o amor do Senhor, nos tornamos um vaso que Ele se derrama. Ele quer se derramar por completo. Ele quer se revelar por completo a você. Ele é uma fonte inesgotável. Nunca ache que é demais você estar na igreja. Nunca acha que é demais ler a Bíblia. Nunca acha que é demais adorar a Deus. Adore a Deus na sua completude. Busque em Deus. Ele é uma fonte inesgotável. Portanto, não acredite na mentira que nunca conseguirá ter a santidade descrita na palavra de Deus. Você conseguirá tê-la você não conseguirá tê-la sem a ajuda divina, mas com Deus certamente a terá. Satanás vai dizer: você nunca vai ser como o pastor Isaac. É verdade, você nunca vai ser como eu. Você tem que ser como Deus. Eu falho, Ele é infalível. Eu sou mutável, Ele é imutável. Preste atenção. Você tem tudo para ser como Deus é. Ele quer se derramar em você.
Portanto, não acredite na mentira que nunca conseguirá ter a santidade descrita na palavra de Deus. Então a primeira coisa que estamos aprendendo hoje é que Deus é o que, gente? Ué, cadê o povo? Foi embora? Deus é o quê? Deus é o quê? Somente esse lado aqui está meio preguiçoso hoje, ô William, o que está acontecendo? Deus é o quê? Deus é o quê? A frente aqui do altar, Deus é o quê? Esse lado aqui, Deus é o quê? Toda a igreja, Deus é o quê? Agora juntamente com o pessoal da internet, Deus é o quê? Deus é o quê? Então aplauda o santo dos santos, o todo-poderoso, o majestoso, o grandioso, o terrível em maravilhas. Aleluia, glória a Deus. Segunda coisa que precisamos aprender: Deus é imutável. Deus é o quê? Deus é o quê? O que é imutável? Não muda. Faça chuva ou sol, Ele permanece sendo Deus. Muda governo, Ele continua sendo Deus. Entra à esquerda, Ele continua sendo Deus. Entra à direita, Ele continua sendo Deus. Entra o centrão, Ele continua sendo Deus. Entra a extrema direita, Ele continua sendo Deus. Entre os conservadores, Ele continua sendo Deus. Ele é imutável. Entra séculos e séculos, Ele continua sendo Deus. Quando não temos o Espírito de Deus em nós, quando não temos o Espírito de Deus em nós, proporcionando-nos como uma âncora na alma e no espírito, mutável é o nosso sobrenome, porque mudamos toda hora. Somos capazes de mudar de um minuto para o outro. Você já viu pessoas que conseguem ser corteses no momento e lunáticos, raivosos no instante seguinte? Que legal, que bom que você veio. Você disse: o que aconteceu? O que eu fiz? Já viu? Não estou falando de mulheres em TPM. Não é isso não. Isso aí a gente entende. Isso aí a gente já, os casados já, né? Opa, hoje o negócio está estranho, acho que chegou. Tomo café em casa, hoje eu não tomo. Peço para uma roupa para passar, eu não peço. Você entendeu? Eu sugiro aos homens casados aí que comprem aquele colete à prova de bala, essas coisas, põe um capacete. Né, Marcel? Não estou falando disso, isso aí a gente entende. Estou falando de pessoas que são corteses no momento, e inconstantes e raivosas, minutos seguintes. Ainda que não cheguemos, preste muito bem atenção, ainda que não cheguemos a esse nível, somos todos mutáveis por mais firmeza que aparentemos ter. Eu tenho visto pessoas que conheço no Senhor, as mais estáveis possíveis, se transformarem em indivíduos que agem como se nunca tivessem conhecido a Deus. E isso acontece porque elas acham que nunca falhariam. Foram influenciadas por alguém que não conhecia a Deus, porque não permaneceram firmes nas coisas que sabiam a respeito do Senhor. Deixa eu te falar. Nós apresentamos aqui a Universidade da Vida. É para você conhecer mais a Deus. Encontro com Deus, quando realizamos, é para você conhecer mais a Deus. A célula é para você conhecer mais a Deus. Os cultos é para você conhecer mais a Deus. O TSD, o tempo a sós com Deus, é para você conhecer mais a Deus. Porque se você conhecer a Deus, querido, nada e ninguém vai tirar você da presença de Deus. Sabe por que os discípulos voltaram a pescar? Porque não conheciam a Deus. A segunda parte da história, depois que Jesus ressuscita e diz: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que te amo. Então apacenta a minha igreja. Antes disso, ele disse: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Olha aí, que amor lindo. Os caras não conheciam a Deus, os caras voltaram a pescar, e ele chega dizendo: filhos, tem alguma coisa para comer? E eles dizem: não pegamos nada. Então lança a rede do lado direito. Aí o discípulo amado por Jesus diz: é o Senhor. Pedro coloca a capa, saia nadando, chega lá desesperado, talvez com medo, pensando que vai levar uma bronca. E aí Jesus diz assim: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. E pergunta por 3 vezes. Na terceira vez o Senhor diz: então apacenta as minhas ovelhas. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sabe o que aconteceu com os discípulos? Aconteceu com os discípulos depois desse dia? Um foi apedrejado, não murmurou, não recuou.
orou, levantou os olhos para os céus e viu os céus abertos. Aleluia. Viu o Senhor se levantando para receber ele na glória. Aleluia. Todos eles morreram de mortes terríveis por causa do evangelho. Se eu não me engano, só teve um que morreu de velhice, que agora eu não me recordo quem foi. Quem lembra aí, apóstolo? Sabe quem foi? Quem sabe? Então venha fazer a Universidade da Vida que eu vou pesquisar e falo para você. Mas todos os outros, Paulo morreu na prisão. Paulo morreu na prisão. Outros, Pedro morreu de cabeça para baixo, na cruz. Iam crucificar Pedro. Pedro disse: não, pelo amor de Deus, não me crucifique de cabeça para cima. Quem sou eu para ser crucificado como meu mestre? Vira de cabeça para baixo. O cara que negou, o cara que não conhecia o caráter de Deus. Preste atenção, tem coisas para acontecer na sua vida que, se você não tiver convicção de quem é Deus, você vai abandonar o evangelho. Você pode perder a sua salvação. Virão convites para você, que se você não souber quem é Deus, você vai retroceder. Busque conhecer. Quem não fez Universidade da Vida, faz a inscrição hoje. Quem não participa de célula, passe a se conectar a uma célula. Leia a Bíblia, todo santo dia leia a Bíblia. Mas não é ler por ler não, é ler e meditar, é escrever. Tiver dúvida, tira com a gente na Universidade da Vida, tira com a gente na célula, aqui no culto, qualquer lugar. Mas precisamos crescer, conhecer a Deus. Quem está me entendendo diz amém. Bom, quando você anda com Deus, está sempre andando rumo ao futuro que Ele lhe reservou. Não tente andar sozinho. Jeremias, eu amo muito esse texto. Não sei se você já observou, mas eu repito muito esse texto. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar danos. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Deixa eu te falar uma coisa. Eu dei esse exemplo aqui de manhã. Eu não sei como funcionam os relógios hoje. Eu não sei se todos são a prova d'água. Mas eu lembro quando eu era ainda criança, meu pai gostava sempre muito de relógio, Oriente, não sei o quê. E ele sempre falava, ele se orgulhava, esse é a prova d'água. Aí ele tirava o relógio e colocava dentro de um copo d'água, olha. Aí, quando ele tinha um relógio que não era prova d'água, ele esquecia, entrava no rio, ia tomar banho. Depois o relógio saía cheio de água. Por quê? Deixa eu te falar. O fabricante que diz se o relógio é a prova d'água ou não. Não adianta você comprar um relógio e perguntar para o fabricante de uma geladeira se o relógio é prova d'água ou não. Não adianta você ter um relógio e, para entender esse relógio, você lê o manual da sua geladeira. Você não vai entender nada. Porque só o fabricante pode falar a respeito do relógio. Só o fabricante pode dar garantia do relógio, se é a prova d'água ou não. Deixa eu te falar uma coisa. O teu pai, a tua mãe, não pode falar o que você vai ser na vida. Eles não podem dizer, ei, você não vai ser nada na vida não. Ei, você vai ser igual ao seu pai. Ei, o seu casamento não vai dar certo. Você não vai ser feliz com ninguém. Ninguém pode falar, você não vai ter sucesso na vida. Sabe por quê? Somente o teu fabricante te conhece. E o fabricante que te fabricou, ele disse, sou eu é que sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. Olha, ele disse, sabe de uma coisa, William? Os pensamentos que eu tenho a teu respeito são pensamentos de paz, de fazer você prosperar. Não é de lhe causar danos não, é de te dar um futuro e esperança. O pensamento que eu tenho a teu respeito, Ana, é que você já deu certo. O pensamento que eu tenho a teu respeito, Jani, ainda que teu marido tenha te abandonado, ainda que tenha te desdenhado, o pensamento que eu tenho a teu respeito é que você é uma mulher de Deus. Fui eu que te criei, não foi teu marido, não foi o teu pai. A tua mãe te gerou, mas quem te criou foi o Eterno. O teu pai te gerou, mas quem te criou foi o Eterno. Você foi projetado nos céus, e quando Deus te projetou, Ele já tinha uma ideia, um projeto, um pensamento a teu respeito. Por isso, cara, que eu gosto desse texto. Porque alguém olha assim pro Antônio e diz, vai ser mecânico de meia tigela. E aquilo ali, tudo que põe a mão dá errado. Não vai ser feliz com ninguém. Espera aí, você que criou o Antônio? Foi você que criou o projeto do Antônio? Não,
Foi quem? Deus. Então você não pode falar nada sobre ele. Eu lembro de uma senhora lá em São Paulo, na igreja, que ela disse assim, tem 11 filhos. E ela disse assim, pastor, da minha casa, eu sei quem vai se salvar primeiro, eu sei quem vai se batizar primeiro, e eu sei quem nunca vai ser crente. Falei, Pena que eu não tinha esse conhecimento da palavra ainda. Pastor não, nem era pastor, era jovem lá. E eu disse assim, fala aí, irmã Dalva, quem é? Ela disse, a Val, ela vai vir para a igreja. O Edilson também. A Vilma, aquilo é osso duro de roer, pastor. Eu sou mãe, eu conheço. O Carlos, nunca. O Carlos, aquilo é estúpido, é ignorante, valente. Ela disse assim, baiana. Sabe o que aconteceu? A igreja começou a orar, ela começou a ter entendimento da palavra. Sabe quem se salvou primeiro? Sabe quem foi para a igreja primeiro? A Vilma, o osso duro de roer. Sabe quem foi o segundo ou terceiro a se converter? O Carlos, o estúpido, o ignorante. Aí o Carlos um dia chegou na igreja chorando e disse, eu não sei o que está acontecendo comigo. E aí todo mundo ficou assustado e disse, o que é? É que eu sou motoqueiro em São Paulo, e toda vez que alguém me fechava, eu colocava o pé e quebrava o retrovisor, eu brigava, eu parava, eu fazia um tumulto. Hoje o cara me fechou, eu pensei em quebrar o retrovisor dele e eu não consegui. Eu consegui amar o cara e dizer, Deus te abençoe. O que está acontecendo comigo? É o Espírito Santo de Deus que está te mudando, Carlos. Você é homem de Deus, imagem e semelhança do Eterno. Não é a sua mãe que sabe a teu respeito. Quem sabe a teu respeito é o Criador, é o teu fabricante. É o teu fabricante que dá garantia ao teu respeito. E a tua garantia ao teu respeito é, você já deu certo, aleluia. Ei, nunca despreze ninguém. Nunca desdenhe de ninguém. Nunca chame ninguém de burro. Nunca diga que alguém não será ninguém. Nunca faça isso. Somente um. O salmista disse, Senhor, Tu que sondas e conheces o meu coração, esquadrinha os meus pensamentos. Aleluia, somente Ele. Terceira e última coisa que nós precisamos aprender hoje é: Deus é todo poderoso e nada, eu disse, nada, e nada é impossível para Ele. Você não entendeu? Desculpa, vou repetir. Deus é todo poderoso e nada é impossível para Ele. Eu vou repetir de novo. Os irmãos da internet, ouçam. Deus é todo poderoso e nada é impossível para Ele. Nada é impossível para Ele. Pastor, mas a minha situação é complicada. É complicada para você, mas para Ele tudo é? Para Ele tudo é? O poder de Deus é maior que o poder do maior furacão, do maior tornado, do maior terremoto, do maior tsunami. O poder de Deus é maior que tudo. Entenda isso. Porque quando nós não entendemos isso, a gente diz, irmãos, nós vamos orar para Deus te curar. Ih, pastor, eu estou com essa enfermidade há tanto tempo. Pastor, sabe de uma coisa? Eu até já acostumei com esses remédios. Eu acho que Deus não vai curar não. Tantos pastores já oraram por mim. Eu até já acostumei a andar meio torto assim, pastor. Está até confortável esse jeito aqui. Não. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. E Ele pode curar você a qualquer momento, basta você crer. Eu já vi pessoas, irmão, nós vamos orar. Ah, pastor, de verdade, eu acho, já de coração, gente. Eu acho que nem adianta orar mais. Eu já acostumei com esse problema. E pastor, já sei. Quando chegar em casa, ele vai estar com cheiro de cachaça. Pastor, 30 anos assim, o senhor acha que vai mudar agora? Pau que nasce torto, pastor, morre
Por isso que Jesus ele nasceu na casa de um carpinteiro, para ele dar jeito em qualquer pau que nasce torto. Ele dá jeito. Não existe impossível para Deus. Aleluia, aleluia. Diga glória a Deus. Pastor, mas irmão, vamos orar agora por essa hemorroida. Ah, pastor, não, ela já está para fora há tanto tempo. Tem gente que já aprende até o jeito de andar quando a hemorroida está forte. É sério. Tinha um irmão lá na Bahia, ainda bem que é bem longe daqui, né? Ele já era de idade, então acho que ele já está com o senhor. Eu era garoto. Mas eu ouvia a conversa lá em casa. A minha mãe dizia assim: ih, fulano, o Mário, viu como ele está andando assim, ó. A hemorroida dele está para fora. Aí você diz: vamos orar. Pastor, nem adianta orar, eu já aprendi a andar. É assim, ó. E na hora de sentar, pastor, a gente senta assim, ó, desse lado aqui, ó. Pronto, aqui tá bom, pode ficar aqui. Precisa orar não. Hein, Rinaldo, já aconteceu isso, mano? Olha aqui. É verdade. Mas deixa eu te falar, Deus é todo poderoso e nada é impossível para Ele. Salmos 93, versículo 4 diz: mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Ei, já foi no mar? Cara, não sei você, mas eu que não sei nadar, eu vejo aquelas ondas altas, dá um medo. Você já foi para alto mar? Eu lembro que um dia fui celebrar um casamento lá em Fernando de Noronha. Aí fizemos lá um passeio que a família pagou. E aí tinha um negócio lá maluco, muito legal. O cara solta uma corda, põe uma madeira no final da corda, e você segura com colete, com óculos, com um negócio de respirar, e você vê o fundo do mar. E eu disse: eu não vou nisso não. Aí foi uma menina, foi a noiva que casou, foi o esposo dela, foi mais não sei quem. Eu falei: eu posso ir também, está dando certo para eles. Aí eu disse pro cara do barco: eu vou. Aí ele me preparou lá e eu fui. Pá, tô lá. Alto mar, Fernando de Noronha, coisa linda lá embaixo. Quando eu levanto a cabeça assim que eu vejo, todo mundo já tinha saído do mar, só estava eu lá. Ah, fiquei desesperado. E eu dava sinal pro cara: me puxa, me puxa, me puxa. Você é doido, cara, é muito fundo aquilo. Agora o salmista diz assim: mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Diga: esse é o meu Deus. Salmista, no Salmos 97, versículo 5 diz: os montes se derretem como cera diante do Senhor. Ei, os montes se derretem como cera diante do Senhor, diante do soberano de toda a terra. Deixa eu te falar uma coisa, isso é muito importante nós entendermos. Vou voltar a falar dos discípulos. Lembra que eles foram pescar? Lembra que Pedro quis cortar a orelha do soldado porque estava aprendendo Jesus, e Jesus repreendeu outra vez Pedro, colocou a orelha do cara no lugar, porque ele não conhecia Deus, ele não sabia que Deus era santo, ele não sabia que Deus era bom, ele não sabia que Deus era o Todo-Poderoso. Eles caminhavam com Jesus, como muitas vezes a gente vem para a igreja, a gente participa de uma célula, a gente se torna pastor, a gente se torna músico, a gente se torna diácono, a gente se torna obreiro em alguma área da igreja, mas muitas vezes nós não conhecemos a Deus, nós fazemos para Deus, mas não sabemos quem é Deus, nós murmuramos, nós saímos da igreja, nós falamos mal, nós ficamos tristes, nós queremos abandonar tudo, queremos chutar o pau da barraca, falamos que Deus não é conosco, falamos que ninguém nos reconhece, falamos que ninguém não nos valoriza, porque não conhecemos Deus. Mas agora vamos ver os discípulos depois que sabem e descobrem quem é Deus. Pedro e Silas, Paulo e Silas, pregando o evangelho, foram presos. Segurança máxima, corrente, as pernas, algemas, uma grade, duas grades, guarda romana, a elite, segurança, 24 horas. Você consegue entender o poder do evangelho? Os caras não eram terroristas,
Os caras não tinham nem uma 12 na mão. Os caras não tinham nem uma bomba. E segurança máxima para os caras só porque pregavam o evangelho. Você não sabe o poder dessa palavra que está na tua mão. Você não sabe. Se você soubesse, você já tinha ganhado todo o seu bairro para Jesus. Se você soubesse, você não tinha desistido de ninguém. Se você soubesse, você estava voando com as águias. Olha aqui, preste atenção. Mas hoje você está descobrindo em nome de Jesus. Os caras estão lá em preso, segurança máxima. Aí o que eles fazem? Contratam um advogado. Porque Deus não vai tirar eles dali, né? Segurança máxima, corrente, algemas, guarda romana, uma grade, 2 grades, paredes de concreto. Tem que chamar um advogado, porque aqui chegou o limite de Deus, é isso? O que eles fazem? Sabe o que eles fazem? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. De manhã foi melhor. Tudo que conheces, tu sabes muito bem. Tu és o quê? Tu és tremendo. Outra vez, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Sabe o que eles estão dizendo? Nós estamos presos, segurança máxima, mas o Senhor é soberano. Nós não sabíamos, mas o Senhor já sabia que isso ia acontecer. O Senhor continua no controle. Não vamos nos desesperar, nós só vamos adorar. E quem conhece a Deus e sabe que na hora do aperto, na hora da prisão, seja ela qual for, financeira, conjugal, relacional, ministerial, espiritual, na hora da prisão, ainda que seja prisão máxima, ainda que tenha algemas nos pulsos, ainda que tenha corrente nos pés, ainda que tenha 1 a 2 grades, você sabe que Deus continua sendo Deus, e você vai continuar adorando, cantando. E sabe o que aconteceu enquanto eles adoravam? Não tinha advogado, não tinha direitos humanos, mas tinha o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que veio um terremoto, a prisão balançou, as grades caíram, as correntes se romperam, a algema soltou, e agora eles estão livres, porque Deus continua no controle. É Ele que sabe os planos que tem ao seu respeito, são planos de paz. Ele nunca perdeu o controle, Ele é imutável, Ele não muda, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas. Deus continua no controle da sua vida, meu irmão. Aleluia. Aprenda isso. Ih, pastor, sabe aquele câncer? Sei. Pois é, o médico tirou, fiz quimioterapia, radioterapia, tudo que é de pia eu já fiz. 1 ano depois, o médico disse que agora são 9 tumores no meu corpo. Aquela vez foi só 1, agora são 9. Deus continua no controle. Deus continua no controle. Ele pode todas as coisas. O Deus que curou você de 1 câncer, de 2 cânceres, é o Deus que permanece no controle da sua vida. Descansa no Senhor. E para terminar, aleluia, um dos aspectos mais grandiosos de Deus é que Ele compartilha tudo com a gente. Ele compartilha todo esse poder. Isso significa que Ele compartilha também o seu poder. Mas nós receberemos esse poder se abrirmos espaço para o amor de Deus agir em nossa vida. Deus é todo poderoso. Isso significa que nada é impossível para Ele em relação a você, meu irmão. Nada, nada, nada. Neste momento talvez uma circunstância difícil em sua vida esteja impedindo que você veja uma saída. Mas Deus pode ver essa saída. Ele vê, Ele sabe de tudo. Ele também pode ver um caminho para atravessar essas circunstâncias. Não duvide disso. Não pense que é preciso olhar para o lado escuro em tempos difíceis. Essa é uma das maiores mentiras que o inimigo usa contra você. Saiba onde encontrar sua fonte de poder, aleluia. Assim você não precisará procurar outros recursos, aleluia, aleluia. Em Deus, você tem acesso a todo o poder que necessita para ter uma vida que Ele lhe reservou. Eu vou repetir: em Deus, você tem acesso a todo o poder que necessita para ter a vida que Ele lhe reservou. Ele não disse que tem os pensamentos a teu respeito?
Ele não disse que sabe quais são os planos que Ele tem a teu respeito? Então não se desespere. Pastor, eu vou largar tudo agora, porque eu preciso fazer a faculdade, porque eu tenho sonho, eu tenho um projeto. Não larga tudo não. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu lembro de uma jovem que nós tínhamos aqui na igreja, muito simpática, muito de Deus. Amo muito a vida dela até hoje. E quando ela concluiu a faculdade de Direito, e um dia ela chegou para mim, depois de um culto de jovens, e disse assim: pastor, eu não sei mais o que fazer. Eu falei: o quê? Eu estudo muito, mas eu não consigo passar na prova da OAB. Eu já estou até desanimando. Eu falei: não, desanima não, filho. Eu falei: me fale aí, como que você faz? Eu largo tudo para estudar. Você viu que eu sumi da igreja? Eu estava estudando, porque ia ter o exame da prova da OAB. Mas chega lá, pastor, eu não consigo lembrar de nada que eu estudei. Eu disse: vamos fazer o contrário. Ela disse: como? Você não vai faltar mais as programações da igreja. Você não vai faltar mais nenhum culto de jovens. Você vai continuar estudando moderadamente, como sempre você estudou. E quando chegar no grande dia, você vai dizer, no dia do exame, você vai dizer: Espírito Santo, traz à minha memória tudo que eu estudei. Ela disse: tá bom, vou fazer, porque eu já tentei 3, 4 vezes, não dá certo. E ela fez. Ela voltou feliz e disse: pastor, deu certo. Mas agora tem o segundo exame. Eu falei: se deu certo no primeiro, faz a mesma coisa para o segundo. Não muda. Time que se está ganhando, não se mexe. Vai. Ela fez. Aí ela voltou e disse: pastor, aprovada no segundo exame. Eu falei: e agora o terceiro? Fazer a mesma coisa que eu fiz no primeiro e no segundo. Hoje ela é uma grande advogada, tem o seu escritório aqui na cidade, casou, tem filhos, uma menina abençoada. Sabe por quê? Aquele que tem os planos ao teu respeito, ele não só deu o plano e disse: se vira. Ele continua no controle do plano. Entendeu? Aquele que escreveu o teu projeto de vida, ele não escreveu o projeto e disse: se vira agora. Não. Ele está com o projeto na mão. Ele está dizendo: Felipe, é agora, vai lá. Isso, essa reunião, Felipe. Felipe, fala isso. Felipe, fica quieto agora. Não fala nada. Mas ele está tirando proveito, Deus. Deixa eu tirar. Ele cancelou o contrato. Não se estressa. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quando uma porta se fecha, Deus abre outra. Aleluia. Deus, mas e as contas estão para vencer? O contrato não chegou. Fique tranquilo. Se o mar não se abrir, eu faço você passar por cima das águas. Eu continuo sendo Deus. É assim que Ele faz, meu irmão. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Olha aqui, Jó, se coloque de pé. Jó, cara que teve uma experiência fantástica com Deus. Olha o que ele escreve no livro de Jó 36:5. Ele diz: Deus é poderoso, mas não despreza os homens. É poderoso e firme em seu propósito. Ele é poderoso, não despreza os homens. Ele é poderoso e ele é firme no seu propósito. Então isso quer dizer que Jeremias 29:11 continua de pé. Jotão reinou em Jerusalém por 16 anos. Olha o que a Bíblia vai dizer de Jotão. Segundo Crônicas 27:6. Jotão tornou-se cada vez mais poderoso. Jotão tornou-se cada vez mais. Vamos lá, gente. Jotão se tornou cada vez mais. Jotão se tornou cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Às vezes a gente quer poder, sai da presença de Deus. Jotão fez o contrário. Ele foi para a presença de Deus e se tornou cada vez mais poderoso. Que mais? Davi, homem segundo o coração de Deus. Segundo Samuel capítulo 5 versículo 10. E foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos exércitos estava com ele. O segredo é caminhar com Deus, irmãos. Deuteronômio 10:17. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade e nem aceita suborno. Este é o nosso Deus. Ei, não use jeitinho brasileiro para chegar lá. Aquele que escreveu o teu projeto de vida, ele não precisa de jeitinho brasileiro, porque ele continua sendo Deus.
Pastor, mas se eu não der esse suborno, se eu não comprar carta, se eu não der um dinheiro para sair aposentadoria, eu vou passar fome. Não vai não. O salmista disse: eu fui moço, hoje eu sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão, não é o corrupto. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência. Ele continua no controle da sua vida, Ele continua sendo Deus. Não tente pelas vielas da vida, não tente dar volta, permaneça no caminho de Deus, que Ele vai te levar aos lugares que Ele projetou para você. Hoje pela manhã, enquanto a pastora Irá orava aqui, eu estava aqui e o Espírito Santo foi falando comigo. Ela não parava de orar, e o Espírito Santo falando comigo. E ela não parava de orar, e o Espírito Santo falando comigo. E sabe o que o Espírito Santo falava? Eu disse para minha esposa. O Espírito Santo falava assim para mim: Isaac, lembra da tenda? Lembra quando começou a igreja em 2010? Foi crescendo, lembra da tenda? Multidões de pessoas, tinha muitos empresários, tinha políticos, tinha recursos financeiros, não faltava nada. Eu disse: é verdade, Deus? Ele disse: pois é, eu tirei os recursos financeiros, eu lacrei a tenda, eu deixei você sem nada, mas eu estava com você, só para te mostrar que sou eu que faço, não é o recurso financeiro e nem são os poderosos, eu continuo no controle, aleluia. E hoje nós estamos aqui. Se levantaram contra nós, falaram que eu ia ser preso, falaram que a igreja ia acabar, falaram que não existia, que eu era mentiroso, falaram que eu devia a todo mundo. Eu devi mesmo, mas eu paguei, aleluia, glória a Deus. E eu devi para a igreja continuar de pé. Eu comprei para reformar isso aqui, entendeu? E eu paguei, e tenho amizade com todo mundo, e sou respeitado por todos. Compro em qualquer lugar sem deixar assinar um papel aqui, glória a Deus por isso. Deixa eu te falar, tentaram me desmoralizar, mas eu continuo aqui. Sabe por quê? Porque o meu projeto de vida está nas mãos de Deus. Ele não me abandonou. O cantor pode me abandonar, o ministro de música pode me abandonar, o empresário pode me abandonar, o político pode me deixar, outros podem me apedrejar, mas o projeto de Deus para minha vida continua de pé nas mãos dele, e o seu também. Saiba quem é Deus. Essa semana eu penso o tempo todo, eu falo assim: cara, já pensou se eu tivesse desistido em 2016? Já pensou? E Deus conhece a nossa estrutura. Um dia eu estava na prefeitura e negaram o projeto nosso lá. Falaram: olha, isso aqui vai demorar, tem data não, um processo demorado. Aí naquele dia, depois já no final de 3 meses, eu disse assim, acho que pela primeira vez eu disse na minha vida, e eu disse assim: cansei, não faço mais nada. Aí eu imagino Deus no céu dizendo: cansou? Não faz mais nada? Agora eu vou fazer. Agora eu vou fazer. Eu imagino Ele falando isso. Aí o engenheiro me pediu um outro projeto, eu tinha que ir num outro setor, e eu fui, setor de obras. Cheguei lá e encontrei um senhor, e eu fiz um comentário com ele, nos papéis que estavam nas mãos dele. Brinquei, e ele, muito sério. E aí ele perguntou, eu perguntei: o senhor é engenheiro? Ele disse: não, sou advogado. E aí ele disse: o senhor é o quê? Eu falei: eu sou pastor. Ele virou e disse: pastor? De qual igreja? Aí eu disse, ele falou: ah, conheço a sua igreja. Aí ele disse assim: eu tenho um prédio para o senhor. Eu falei: é? Ele disse: é. Eu falei: aonde? Ele me deu o endereço. Eu falei: ah, tá bom. Nem conhecia essa região aqui direito, eu só ia mais para lá. Eu falei: tá bom. Aí ele percebeu que eu não dei bola. Ele virou de frente comigo, olho no olho, e disse: pega meu telefone, vai lá tomar um café comigo. Deus é demais, né? Ele disse: vai lá conhecer. Eu estava com um discípulo, peguei o documento na prefeitura. Aí eu disse: sabe de uma coisa? Não vai liberar a tenda, não aprovou o projeto, não tenho para onde ir, eu vou lá ver. Essa é a vantagem de estar no fundo do poço. Porque quando você chega no fundo do poço, não tem como descer mais. Ou você sobe ou morre no poço, de orgulho. Aí eu disse: eu vou lá. Quando eu cheguei aqui, eu entrei daquele lado.
Aí, como eu disse no início, eu olhei pela porta e eu disse: uau, é interessante. Eu liguei para o cara, ele estava na prefeitura ainda. E ele disse: pastor, vem almoçar comigo aqui. Vou fazer propaganda do restaurante. Vem almoçar comigo aqui no Esmeralda. Mereço uma pizza agora. Fala, olha, Dai. Vem almoçar comigo no Esmeralda. Eu peguei meu iPad e eu fui almoçar com o cara. Eu contei a minha história de vida pro cara. Eu mostrei o projeto do terreno, da tenda. Não escondi nada o cara. Eu disse: só tem um detalhe, eu não tenho mais dinheiro. Gastei tudo querendo aprovar e liberar aquele trem lá. Aí ele disse assim, bem calmo: tranquilo, eu vou ajudar o senhor vai dar a volta por cima. Aí, pô, mas esse cara não me conhece. Primeiro dia, já no almoço, ele dizendo que vai me ajudar. E não é que o cara me ajudou. Essas paredes aqui, ó, eles que pagaram mais de 50 mil reais na época. O que mais? Me deu carência, se eu não me engano, de 3 ou 4 meses. E quando eu tinha que começar a pagar o aluguel, eu lembro muito bem. Um dia eu estava por 6 horas da tarde na José Gomes da Rocha Leal. O telefone tocou, era o cara. Ele disse: pastor, esse mês não se preocupe com aluguel, eu estou pagando. Eu estou depositando na conta do meu cunhado, fique em paz. Não entendia nada, só vivia o milagre. Milagre não se entende, não se explica. Segundo mês, ele me ligou de novo e disse: pastor, fica tranquilo, metade esse mês eu estou pagando. Passou uns dias, ele me chamou e disse: pastor, ore por mim, que eu vou numa reunião em São José dos Campos. Se eu fechar o projeto lá, 6 meses do aluguel da sua igreja está pago. E foi assim acontecendo as coisas. Foi assim. Domingo ele vai estar aqui em nome de Jesus. Sabe por quê? Deus é o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Talvez se tivesse com aquela multidão, diriam: ah, é porque tem muita gente. Ah, é porque tem um empresário forte lá. Ah, é porque tem muito dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. E Deus não precisa de muita gente. Lembra de Gideão? Lembra de Gideão? Gideão, você vai libertar o povo, você vai guerrear. É, senhor? É. 32 mil soldados, 32 mil. Gideão, muita gente. Vocês não vão dar glória para mim, vocês vão achar que foi o exército. Gideão, faz tal. Quem quiser voltar, tiver com medo, manda embora, manda embora. Quem está com medo? Tá bom. Ficou lá, eu acho que 12 mil homens, alguma coisa assim. Gideão, muita gente, muita gente. Faz o seguinte: desce lá na fonte, que é conhecida até hoje como fonte de Gideão. Manda os caras beberem água, né? Quem toma água como cachorro, lambendo a água, manda para casa, não serve para guerra. Mas quem pegar água e com a arma na mão, e aqui fica com esse. Gideão, tá bom, Deus. E para surpresa de Gideão, quantos que ficaram? 300. De 32 mil, ficaram quantos? 300. Venceu a guerra. Quer outro exemplo? Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. 70 discípulos. 70. Muita gente, muita confusão. Manda embora. Dá uma palavra dura aí. 12. Caminha com esses 12. No final de 3 anos e meio, trai ele, fica com 11. Chama 3 para ir orar. Dos 3, nega ele. Vai para a prisão, vai para a cruz, morre. Fica sem ninguém. Os caras voltam a pescar. Porque se ele estivesse com os discípulos, os discípulos rolaram a pedra. Os discípulos roubaram o corpo dele. Os caras não estavam nem com ele. O próprio anjo removeu a pedra. E Jesus Cristo saiu andando, porque Ele continua sendo Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Não existe impossível para Deus. Feche seus olhos e ajude em oração.
Ah, uma unção tão grande aqui, está tão gostoso. Está tão gostoso. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, pega suas mãos, igreja, pra cima e diga o meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Ele é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu quem tu és. Aleluia. A quem temeremos? A quem temeremos? Se o Deus que nós servimos é o Deus que dá limite ao mar, é o Deus que acalma a tempestade, é o Deus que abriu o mar vermelho, é o Deus que chama cada estrela pelo nome. Ah, Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, nosso Pai, aquele que cuida de nós, que tem nos guardado, tem nos livrado. Ah, Senhor, muito obrigada pela Tua palavra, Senhor. Essas palavras que tem nos trazido, Senhor, ativação, Pai. Tem nos ativado, Senhor, para rompermos, ó Deus, para nos livrarmos, Senhor, das distrações do dia a dia e para avançarmos, Senhor, no Teu reino, para conquistarmos, Senhor, o propósito no qual o Senhor nos chamou. Ah, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós Te adoramos e Te louvamos, Senhor, por todo milagre, Senhor, que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Aqueles que ainda virão, Senhor, aqueles que estão sendo gerados em Ti, Pai. Ah, Senhor, muito obrigada, Pai querido. Ah, Pai, que o Teu povo, Senhor, a cada dia mais, Senhor, se levante, Pai, sabendo que é um povo poderoso nessa terra, um povo, Senhor, que é capaz, Senhor, de vencer qualquer batalha, porque o Senhor é o nosso general, Senhor, de guerra, Pai. Ah, Senhor, muito obrigada, Deus, pela Tua palavra, Senhor, que tem nos trazido crescimento, tem nos fortalecido, Senhor, espiritualmente, tem nos alimentado de todas as formas, Pai. Nós Te agradecemos e Te engrandecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.